Olá, sejam bem-vindos à disciplina Metodologia de Educação Bilíngue para Surdos 2. Já nos encontramos na primeira e na segunda unidade e finalmente chegamos na terceira. Passamos pela abordagem comunicativa sobre práticas bilíngues do ensino de português como L2 para surdos e agora vamos falar sobre um pouco de materiais didáticos. E a partir de todo esse aspecto teórico que a gente já viu, vamos ver como produzir materiais didáticos que apoiem essa educação bilíngue. Espero que possa auxiliar vocês, professores ou futuros professores, ao ensino bilíngue de fato na área da educação de surdos. Bom, nessa terceira unidade, falaremos sobre a produção de materiais didáticos, materiais bilíngues e materiais visuais. Vamos lá? Antes de tudo, vamos definir o conceito de materiais didáticos. Geralmente, quando falamos de material didático, a gente logo lembra daquele livro didático. Não é bem por aí. É muito comum lembrarmos de um livro, né? Eu mesmo passei a minha infância inteira, cresci estudando em uma escola da prefeitura e ano após ano os professores distribuíam e falavam assim, nós vamos distribuir o material didático e a gente recebia um livro, o livro do PNLD, por exemplo, e como a foto que tem um menino recebendo um livro aqui, vocês podem ver, e a gente logo pensa naquele material didático. Bom, de fato, o livro é um material didático, mas não o único. Nós temos diversos tipos de materiais didáticos. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre eles. Na educação de surdos, muitos autores já têm identificado sobre diversas produções que ocorrem de materiais didáticos, classificando em 3 tipos: materiais traduzidos, materiais produzidos e materiais adaptados. Vamos falar sobre cada um deles nessa unidade. Bom, os materiais didáticos traduzidos são aqueles materiais didáticos que são produzidos originalmente para ouvintes. E esses materiais são dados para os intérpretes, para os tradutores, que após estudar todo aquele texto, eles são inseridos, fazem a sua tradução e são inseridos numa janela de intérprete. Geralmente, esse material não tem nenhum tipo de adaptação, nenhum tipo de adequação ou modificação do texto original. Até porque ele é pensado originalmente para ouvintes e não para surdos. Na sua origem, em nenhum momento é pensado, se algum surdo tiver acesso a esse material. Em nenhum momento isso passa na elaboração. Apenas quando é necessário é dado ao intérprete ou a um tradutor para que ele faça aquele trabalho. Então ele não é para surdos. Há diversos tipos de materiais traduzidos, como vocês podem ver, um exemplo aqui da Arara Azul, é um material traduzido de matemática, vocês conseguem acessar ele gratuitamente no site da Arara Azul. Há um tempo atrás, em 2010 e 2013, o Plano Nacional do Livro Didático, o PNLD, junto com a CECADI, distribuiu esses livros de portas abertas, que são livros pensados para ouvintes, mas que vinham com um DVD. E esse DVD era acessível, então ele tinha ali os intérpretes de língua de sinais de todo o material, né, que eram tradutores, e servia tanto para alunos surdos quanto para alunos ouvintes. Contudo, todo o currículo, toda a estrutura, toda a organização era pensada a partir de ouvintes e era apenas recebida a tradução por meio do DVD. Hoje nós entendemos que precisamos adaptar, precisamos adequar aquilo aos nossos alunos surdos. Não basta apenas traduzir. Então, a partir disso, dessa percepção, muitos materiais didáticos passaram a ser produzidos ou até mesmo adaptados, modificando alguns elementos pensando naquele grupo de pessoas surdas, fazendo pequenas alterações do que era no material original. Por exemplo, um material que a gente usa bastante é o Uno. Quando o criador do Uno desenvolveu esse material, por exemplo, que não é um material didático, é um jogo, em nenhum momento ele pensou, caso um surdo venha a usar esse material, mas nós adaptamos ele com o alfabeto manual, com as cores em libras, é uma adaptação, usado ele para ensinar libras, por exemplo. Assim como o jogo da memória, na sua origem, em nenhum momento ele foi pensado para surdos. Ele é um jogo para ouvintes. Mas aí a gente faz certas adaptações e adequações de sinais para os surdos. Por um lado, essas adaptações são boas, porque oferece aí a oportunidade de surdos e ouvintes usarem materiais semelhantes. Contudo, ainda falta elementos de valorização da cultura e identidade surda nesses materiais.
Agora, os materiais didáticos que são produzidos são aqueles que são pensados em sua origem para surdos, em que há estratégias específicas para surdos, elementos visuais ou bilíngues que valorizem aqueles sujeitos e a diferença linguística, histórica e cultural daqueles sujeitos. Essa produção de material didático, por exemplo, podemos dividir em dois grandes grupos: os materiais bilíngues e os materiais visuais. Os materiais bilíngues são aqueles que são produzidos com vídeo, com um QR Code, em que há língua de sinais e há legenda em língua portuguesa. Então, temos ali materiais de ciências ou de matemáticas que são produzidos a partir da língua de sinais, mas também não excluem a língua portuguesa em nenhum momento. O foco é os alunos surdos. Não são materiais traduzidos. Hoje, no INES, por exemplo, nós temos um mestrado profissional em que é um mestrado que, no final da defesa da dissertação, eles precisam entregar um produto. E há muitos produtos que são materiais bilíngues para surdos. Vocês podem acessar alguns desses materiais e dessas dissertações aqui, nesse QR Code, para vocês ficarem ligados sobre o que tem sido produzido, e tem muitos materiais bons e interessantes que vale a pena vocês darem uma olhada. Agora, apenas uma recomendação. Os autores, Prado e Antônio, eles recomendam que é importante ter o cuidado. Não podemos chamar de materiais bilíngues aqueles usados com as mãozinhas ou o alfabeto manual apenas, porque não há língua de sinais de fato ali, é apenas uma transcrição do português por meio do alfabeto manual. Esses materiais com as mãozinhas não são materiais bilíngues. E os materiais didáticos visuais? São aqueles materiais em que não há nem a presença da língua portuguesa e nem a presença da língua de sinais, e que apenas pela percepção visual aquele conteúdo pode ser trabalhado. E os professores, em escolas inclusivas, conseguem trabalhar tanto com ouvintes quanto com os surdos, por serem materiais visuais e beneficiar ambos os grupos, porque tanto os surdos quanto ouvintes conseguem identificar visualmente aquele conteúdo. Há diversos exemplos de jogos visuais e que podem ali facilitar a percepção de ambos os grupos de alunos, porque fazem aquela percepção visual com sentido de fato. Então, nós podemos aproveitar essas estratégias desses materiais visuais, esses materiais didáticos, que são pensados, inclusive, na valorização da própria comunidade surda. Bom, nessa disciplina, Metodologia de Ensino Bilíngue para Surdos 2, foi trabalhado diversos elementos, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ler o texto base e de participar dos fóruns, trazendo aí a opinião crítica de vocês, que é essencial. Nos encontramos presencialmente, se tudo der certo. Um abraço, pessoal. Até!